Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero trazer uma pequena reflexão em Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Amém? A palavra diz assim: Não diga porque os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Aqui nós temos uma instrução a não considerar o passado melhor do que o presente. E essa instrução se baseia porque geralmente, quando pensamos no passado, fazemos uma memória selecionada de fatos positivos, esquecendo os fatos negativos que ocorreram até então, só olhando para o lado positivo. E aí, quando julgamos o presente, julgamos de forma injusta, baseada em poucos fatos positivos passados. Salomão identifica que quando olhamos para o passado, e o declaramos melhor, geralmente estamos praticando a seletividade. A gente esquece as dores, as lutas, as frustrações daquela época e é um erro de tolo quando a gente pensa assim. Ele usa o passado como uma arma para desprezar o presente. Quando nós pensamos assim, considerando o passado superior ao presente, nós estamos desprezando o presente, o que gera amargura e ingratidão. Deixamos de aproveitar as bênçãos do presente, de considerar a providência de Deus do presente para estar saudosista olhando para trás. A crítica à falta de sabedoria no texto mostra que em nós, quando a gente está fazendo essa crítica, está havendo descontentamento com a providência. Ou seja, para o pensamento cristão, para nós que somos reformados, que consideramos a Bíblia a regra única de fé e prática, questionar o presente em favor do passado é, no fundo, questionar a soberania de Deus. Se Deus é quem governa os tempos, dizer que hoje é pior pode ser uma forma velada de estarmos criticando a Deus, né? De dizer que Deus falhou em sua providência atual. Então nunca paramos para pensar sobre isso, nunca paramos para refletir sobre isso. Outra coisa, quando estamos considerando o passado superior ao presente, devemos tomar cuidado com o imobilismo, né? Quem vive olhando para trás não consegue trabalhar no presente, certo? A sabedoria exige que enfrentemos as dificuldades de hoje com as ferramentas que Deus nos deu hoje. Ok? Então é muito importante nós estarmos atentos a isso para não ofendermos a santidade de Deus. Esse versículo está muito ligado com o versículo número 9. No verso 9, a palavra de Deus nos diz: Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Aí depois ele vai dizer: Não diga porque os dias passados foram melhores. Então, a pessoa, no fundo, nesse aspecto, a nostalgia excessiva geralmente nasce de uma alma irritada com o presente, irritada com circunstâncias atuais. Todos os tempos terão algumas circunstâncias que vão nos irritar. Mas não deixe de ter gratidão pelo presente. Não deixe de ver a mão de Deus conduzindo o presente. Para o grego e para o mundo, a história é cíclica, ela vai ocorrendo assim. Da forma como o escritor de Eclesiastes está descrevendo a história, parece que ela também é cíclica. Ele fica dizendo que a história está sempre se repetindo no presente, que o passado está sempre se repetindo ou se replicando no presente, como se ela fosse cíclica. Mas quem conhece a Escritura, quem conhece a história da redenção, sabe que a história não é cíclica. A história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Estamos caminhando para um grande finale. Então essa perspectiva de ver a história se repetindo, o passado se repetindo no presente, é uma perspectiva sempre sob a ótica humana, sempre a ótica caída do homem, a ótica desesperançada do homem, que não vê a soberania e o controle de Deus ao longo da história. Mas quem consegue olhar para Deus e ver Ele comandando todas as coisas ao longo da história, vai olhar de uma forma diferente, certo? Então a paciência nos permite aceitar o fim das coisas.
né? Ainda está sendo construído por Deus, esse fim está sendo construído por Deus. Por isso que o fim é melhor do que o começo. A gente até parafraseia algumas palavras do início do capítulo, né? Mesmo que o momento atual pareça inferior ao passado, Deus está trabalhando e fazendo grandes coisas para cumprir o seu propósito de redenção sobre a terra. Para, enfim, enviar o seu Filho, que será a completude de todas as coisas, que trará a consumação de todas as eras, para punir os faltosos, para, enfim, consolidar a salvação dos seus eleitos e estabelecer o estado eterno. Matthew Henry, um teólogo presbiteriano puritano, comentando essa reclamação sobre os maus tempos, ele diz que é uma doença em todas as eras. No tempo de Salomão, as pessoas provavelmente olhavam para a era de Davi com saudosismo. Henry argumenta que o cristão deve crer que o melhor tempo é o tempo de Deus. E a gente está vivendo ele, é o tempo da minha salvação. É o tempo da minha vida, onde Deus está operando em mim por meio do seu Espírito. Um tempo onde eu fui resgatado. João Calvino, em sua visão sobre a vida cristã, ele enfatiza, meditando na vida futura: se o nosso foco estiver na glória que há de vir, não ficaremos presos a um passado que já passou, nem a um presente que é passageiro, na ótica de Calvino. Então é muito importante a gente ficar alerta contra essas perspectivas que nós temos, por causa de quê? De três coisas que são perigosas estar olhando para o tempo dessa forma tão saudosista. Primeiro, a ingratidão cega-nos para as misericórdias que se renovam hoje. Como diz o texto de Lamentações, que as misericórdias do Senhor grandes são e renovam-se cada manhã. Então, quando a gente começa a olhar para esse passado seletivamente e considerar melhor do que o presente, primeiro estamos sendo ingratos, injustos com Deus, né? E estamos sendo míopes, cegos. Não estamos vendo a grandeza da mão de Deus trabalhando no passado, no presente, para consumação no grande finale. Outro grande perigo que essa ingratidão pode gerar em nós é o orgulho. Faz-nos acreditar que éramos melhores ou mais felizes por mérito próprio no passado. Nunca somos melhores do que ninguém. Sempre o homem é pecador. A total depravação da natureza humana está presente em todos, em todas as épocas. E se fizemos alguma coisa que glorificou a Deus, fizemos porque o Espírito de Deus nos resgatou do império das trevas. Porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele gerou em nós faculdades capacitivas para a gente operar aquilo que glorifica a Deus. Em terceiro, devemos tomar cuidado com esse considerar o passado melhor do que o presente, porque isso pode nos paralisar. Impede-nos de cumprir a missão atual esperando por condições que não existem mais. Então é importante que a gente reflita sobre isso e entenda que o Senhor é o Senhor da história. Ele está presente em todo momento e louvado seja o seu santo nome pelo nosso presente. Eu sou muito feliz no meu presente, graças a Deus, e só tenho que agradecer a Cristo por tudo que Ele tem feito na minha vida ao longo das eras. Espero que você reflita sobre isso e nutra no seu interior essa mesma gratidão. Um forte abraço, Deus abençoe. Amém?